Olá, meus amores e minhas amoras, sejam bem-vindos para a quarta? A quarta aula do nosso curso de Ciência Política. Hoje, dia 6/10, nós iremos conversar sobre Estado. O que é o Estado, gente? Como o Estado é importante para essa disciplina. Mas antes, eu não sei como é que isso vai aparecer no vídeo para explicar essa brincadeira aqui. Isso aqui é um band-aid, tá? Porque eu sou uma adolescente, eu estou passando pela minha puberdade e de vez em quando aparece uma espinha e essa tá tão grande, tão violenta que ela tem até nome. Ou melhor, não tem, mas eu acho que eu vou nomeá-la. Alguém sugere um nome para minha espinha, porque é uma outra entidade, tá? Que tá externa ao meu corpo, essa espinha que tá aqui. Então hoje nós vamos falar sobre Estado, diferença entre Estado, nação, país, quais são as instituições do Estado, quais são as perspectivas do Estado, quais são as correntes ideológicas, filosóficas que defendem uma concepção de Estado, como essas correntes, enfim, do pensamento interpretam o Estado que temos hoje, ok? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Então eu já quero iniciar falando sobre as definições de Estado. A gente pode chamar o Estado, a gente pode interpretar o Estado, antes de tudo, como uma instituição política, né, e jurídica também, burocrática, que detém legitimamente o monopólio da força de um território. Então, quando a gente fala sobre Estado, antes de qualquer coisa, vocês precisam entender que Estado é uma instituição que prevê um conjunto de outras instituições que tem o monopólio legítimo da força numa sociedade, num território. Então, faz parte do Estado o executivo, o legislativo, o judiciário, as prefeituras, a Constituição, as leis, a polícia, as leis de trânsito, as leis trabalhistas, as escolas públicas, todo serviço essencial público, como saúde, educação, transmissão, geração e transmissão, transmissão e distribuição de energia, todas essas instituições que organizam o Estado e que tem o uso legítimo, né, o monopólio legítimo da força para fazer com que essas instituições não só funcionem, mas que possam funcionar. Isso a gente chama de Estado. É esse conjuntão de instituições, incluindo as leis, as normas, né? O Estado, ele garante que essas leis e que essas normas sejam cumpridas e sejam obedecidas. E existe uma diferença, tá? Não só entre as perspectivas sobre o Estado, que eu vou falar daqui a pouco, mas uma diferença também entre Estado, nação e país. Às vezes essas coisas, enfim, são colocadas de forma como se fosse tudo a mesma coisa, enfim, de modo geral, de modo, enfim, comum, né, no senso comum, a gente pode tratar dessa forma, mas para a interpretação, né, da ciência política, dos pensamentos, enfim, dos autores políticos, existe uma diferença importante. Existem algumas diferenças importantes entre essa figura do Estado, do país e da nação. Então, o Estado é uma entidade política soberana com governo, exerce autoridade sobre um território definido e sua população. O Estado é responsável por manter a ordem, proteger os direitos dos cidadãos,
tomar decisões políticas. O Estado é uma instituição política, né? E da mesma forma que a família é uma instituição, as leis, os códigos, enfim, também são instituições, né? Às vezes a gente fala sobre instituição como aquele prédio, né? Aquele muro que está lá, o prédio da Câmara Municipal de Sete Lagoas, mas o regimento da Câmara Municipal a gente também pode chamar de instituição. A gente trata, às vezes, a instituição como um prédio, mas não é necessariamente um prédio físico, ok? O Estado também é apresentado através das leis, através dos procedimentos, ok? Das leis, dos procedimentos e, às vezes, nas figuras públicas, né? Nas figuras que representam essa instituição. Já a nação, uma nação se refere a um grupo de pessoas que compartilham características culturais, históricas, étnicas, linguísticas, religiosas em comum. Nem sempre coincide de uma nação estar organizada em um território, né, ou em um país ou sob o poder de um Estado. Existem nações que não têm território. Existem nações que estão divididas em diversos territórios, né? Por exemplo, os curdos. Os curdos se identificam como por exemplo, os curdos têm toda uma história, têm uma trajetória, tem tudo isso que eu acabei de mencionar aqui, características culturais, histórias, étnicas, linguísticas, religiosas, só que eles não possuem um território único em que eles se organizam e eles não possuem um estado específico, enfim, para cuidar e comandar essa nação, tá? Isso quer dizer, e os curdos estão, né, divididos em diversos estados, diversos países, tá? Eles estão lá naquela parte do Oriente Médio, da Rússia também, ali uma parte da Rússia, os curdos se organizam nesse ambiente. Os palestinos também, eles também, na verdade, eles até lutam, né, para serem entendidos como um país, né? Eles não têm esse direito sobre o território, tá? Então, a nação não necessariamente está relacionada a um espaço físico e a instituições de Estado. Já o país, quando a gente fala sobre o país, a gente está... outro elemento da nação importante, né? A nação normalmente tem seus elementos nacionais, né? Tem hino, tem bandeira, tem datas comemorativas, tudo isso faz parte, né, do que a gente entende como nação, tá? Não necessariamente por uma nação existir tem que ter todos esses elementos, ok? Mas esses elementos fazem parte do que a gente chama de nação. E o país, quando a gente fala sobre o país, normalmente a gente fala sobre território. O país muitas vezes é usado de forma intercambiável com o Estado, mas também pode se referir a uma área geográfica, tá? Ou uma nação. Pode ser usado de maneira diferente em contextos diferentes, tá? Quando a gente fala sobre o país, normalmente a gente fala sobre essa questão territorial, mas o país a ideia país, a ideia Estado, a ideia nação, quando a gente fala no dia a dia, né? Quando a gente fala, às vezes, até em eventos oficiais, isso acaba, enfim, se tornando tudo a mesma coisa. Mas é importante entender a diferença entre essas figuras, tá? Principalmente, ainda mais aqui para a ciência política, o que significa o Estado. Quando eu falo sobre Estado, eu estou falando sobre essa instituição, esse conjunto de instituições de poder. Não só as instituições físicas, né, os prédios, como as leis e como os indivíduos que representam essas instituições do Estado. Quando eu falo sobre nação, aqui nessa aula, eu estou falando sobre esse conjunto de características que envolvem o que a gente pode entender de nação. E quando eu falo sobre país, eu estou falando, antes de qualquer coisa, sobre um território delimitado com suas fronteiras e com o seu governo, ok? O Vaticano, por exemplo, o Vaticano, ele é um território independente na Itália, mas a gente não pode chamar de Estado,
né? E nem de nação, mas a gente não pode chamar de país nem de nação, mas eu acho que a gente pode chamar de Estado, o Vaticano, tá? Ele é um Estado independente ali da Itália. Então existem essas diferenças, né? Quando a gente vai falar sobre Estado, é importante diferenciar Estado, país e nação. E é importante também que vocês entendam a importância do Estado para a disciplina de ciência política. Na disciplina de ciência política, obviamente, a gente estuda tudo que se refere à política e ao poder, inclusive suas instituições, as suas manifestações culturais, sociais, ok? Mas a política, a ciência política, estuda com muita intensidade o que a gente chama de Estado. Porque o Estado, ele é um objeto de pesquisa muito importante, né? O Estado é esse objeto que consegue, de alguma forma, porque o Estado ele é um objeto de pesquisa importante, né? Através da compreensão do Estado que a gente consegue compreender muitos dos elementos sociais, né? Muitos dos elementos políticos, das transformações sociais, né? Seja essas transformações violentas ou graduais. É através da compreensão do Estado, como o Estado se organiza, que a gente consegue perceber a defesa e a oposição, né, que é construída a partir dos elementos desse Estado. É através do Estado, observando o Estado e suas leis, que a gente consegue analisar as disputas políticas mais pontuais, né? Como a disputa para presidente, por exemplo, né? Como que, enfim, o Estado se organiza as suas eleições, né? Como que o Estado interfere na regra do jogo. Então, é a partir, né, do Estado, desse conceito central de Estado, que muitas das discussões da ciência política se iniciam. Eu olho assim, parece que tá certo. Depois eu vou ver no vídeo, eu tô completamente torta. Aí eu fico super incomodada com isso, mas tudo bem. Quando a gente vai falar também sobre Estado, é importante que a gente... Ups, piscou alguma coisa aqui. Quando a gente vai falar sobre Estado, é importante que a gente fale sobre pelo menos 3 perspectivas muito importantes a respeito dessa figura. A primeira perspectiva muito importante é a perspectiva liberal, sobre o que é o Estado e como o Estado deveria funcionar. O liberalismo é uma ideologia, tá? É uma ideologia que ganhou a Segunda Guerra Mundial e ganhou a Guerra Fria. É uma ideologia que se estabeleceu no planeta Terra, em diversas áreas do planeta Terra, após esses 2 períodos com uma certa tranquilidade, mas não é uma ideologia sozinha, isolada no mundo, tá? O liberalismo, ele continua sofrendo pressão, interferência, disputas políticas, tá? Então, quando eu falo sobre liberalismo, por um lado, a gente pode naturalizar o pensamento liberal como se fosse assim que as coisas funcionam, né? O mundo funciona dessa forma, quando na verdade não, é só uma organização ideológica. Mas a gente também pode pensar no liberalismo como uma ideologia que ainda está em disputa, né? Então, o Estado que a gente vê hoje, que a gente chama de Estado liberal, não é o Estado liberal em sua essência, é o Estado liberal que sofre disputa, alteração, ok? Então, para os liberais, né, na perspectiva liberal, o Estado é uma instituição que deve existir para legislar ou comandar o mínimo possível. Tá começando a chover. Tá começando a chover. Eu vou fechar as janelas. 1 minuto. Eu amo chuva. Eu amo chuva. Eu adoro chuva. Aquela que vai se exibir. Me lembra Londres. Esse clima londrino, gente. Eu amo chuva. Eu amo chuva até quando eu tô na rua, com guarda-chuva. Deixa eu melhorar essa iluminação aqui. Melhorou. Então, eu já conversei com vocês, né, muitas vezes sobre, né, as teorias liberais, né, as perspectivas liberais a respeito do Estado. Eu trouxe para vocês o John Locke, né, expliquei para vocês o que seria o Estado mínimo. Então, o Estado para o liberal é um conjunto de instituições que possui o monopólio da força, mas essas instituições são
as menores possível, com a menor força e com o menor grau de intervenção e de determinação possível na sociedade, né, na nação, no país, ok? Então, o Estado liberal existe para fazer o mínimo possível. Então, não é a função do Estado, por exemplo, a educação, a saúde, a transmissão de energia, a geração, transmissão e distribuição de energia. Não é trabalho do Estado o saneamento básico, não é trabalho do Estado, nada disso que eu mencionei, quase nada disso que eu mencionei aqui para vocês. É trabalho do Estado a segurança, é trabalho do Estado a organização das eleições, a organização das eleições, os processos os processos legislativos, né, os processos, enfim, judiciários, os processos que não poderiam ser feitos pela sociedade através de instituições individuais, comerciais, econômicas. O Estado é necessário para garantir a liberdade entre os indivíduos, né? Liberdade e a paz entre os indivíduos. Né? Lembra do Homem no seu Estado de Natureza, do John Locke? Né? Que eles organizam o Estado para mediar conflitos, né? E nada mais além disso. Então, esse é o estado mínimo do liberalismo. A gente tem também uma perspectiva marxista, em que o Estado é um instrumento da classe dominante para comandar a classe dominada. Então, o Estado, quando a gente vai falar sobre Estado, a gente fala sobre... Então, na perspectiva marxista, quando a gente fala sobre Estado, a gente fala sobre Estado burguês. Vocês vão ouvir falar isso. Quando vocês estiverem numa discussão com o esquerdista, muito provavelmente ele vai utilizar o termo Estado burguês. Ou seja, ele está utilizando essa perspectiva de compreender o Estado como uma ferramenta dessa classe dominante, né? Que seria, enfim, os burgueses, os capitalistas, enfim, os grandes detentores de capital e de meios de produção e de reprodução, enfim, dos bens de consumo. Eu falei numa outra aula, né, sobre o poder, ele também está muito relacionado a como é que é a palavra? A obtenção, né, o controle dos recursos naturais ou dos recursos, né, essenciais para a população, ok? Então, na perspectiva marxista, o Estado hoje é o Estado burguês, é o Estado que está a serviço dessa classe dominante, através das suas leis e das suas instituições, ok? É um Estado que permite o acúmulo de capital, é um Estado, né, cujas leis trabalhistas não defendem o trabalhador na sua distribuição de renda. É um Estado que busca preservar as instituições políticas liberais, as eleições liberais, que é um mecanismo de desmobilização da população e do proletariado, tá? O Estado é um mecanismo de garantir a hegemonia da classe dominante, né, para impedir a revolta, para impedir outras possibilidades que arrisquem o poder dessa classe dominante. E isso está em absolutamente tudo, desde de como a economia funciona, de como a propaganda, a arte é reproduzida, de como as instituições políticas são organizadas com o objetivo de garantir
que as coisas continuem como elas estão. São organizadas com o objetivo de impedir a contestação dessa instituição política, dessas instituições políticas, dessas leis, né, do Estado. Hoje, que a gente pode chamar de Estado liberal. E a outra perspectiva também é uma perspectiva contratualista, foi a que eu trouxe nas últimas aulas, tá? O Estado ele não entra nem como uma instituição mínima, né, para mediar os conflitos sociais, nem como uma ferramenta de dominação, mas como um contrato entre eu, você, né, entre os indivíduos para o estabelecimento dessas instituições que irão organizar a vida e os conflitos sociais. Ok? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui qual que é o próximo ponto. Eu já falei, né, bastante com vocês sobre as teorias de contrato social, né, dos pensadores Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Gente, é importante, eu deixo a bibliografia, tá, as referências na descrição do vídeo. Então, cabe a vocês, ok, identificar os temas, enfim, que vocês acham mais importante, que vocês querem se aprofundar, aí atrás dessa bibliografia, né, fazer uma leitura ali dinâmica, uma leitura estratégica dessa bibliografia, enfim, buscando, ok, a compreensão melhor de todos os assuntos que eu estou falando aqui. Eu estou orientando vocês nos estudos, ok? Então, já falei com vocês sobre as discussões, né, das teorias do contrato social, né, do Thomas Hobbes, do John Locke, do Jean-Jacques Rousseau, né, e como essas discussões fundam o Estado moderno, né, fundam essa figura que eu conversei com vocês agora há pouco, né, o Thomas Hobbes, como ele argumenta, né, sobre a soberania, tá, do Estado. John Locke, como o John Locke argumenta sobre o Estado como, né, uma figura mediadora. O Jean-Jacques Rousseau, né, como ele fala sobre a participação popular nas decisões do Estado. Muito bem, pessoal, hoje eu termino essa aula. Como eu tenho muita coisa para fazer, eu acabo deixando assim, eu vou gravar um pouco, vou editar, depois eu gravo, edito. Aí acaba que eu faço uma parte da aula cada dia. A gente já melhorou um pouco, né, da última aula. Tirei o band-aid gigantesco e coloquei esse negocinho aqui. Não sei se ficou melhor ou pior, porque o band-aid pelo menos dá pra ter certeza, dá pra saber que é um band-aid, né? Isso aqui parece que é só um roxo. But anyway, minha espinha tá melhorando. Essa é a notícia que eu tenho pra dar. Então, estamos claros? Estamos entendidos? A diferença entre Estado, país, nação, essa conversa básica, essa conversa inicial que eu tive com vocês, estamos entendidos. Agora eu vou falar com vocês sobre a origem dos estados. Nas outras aulas eu falei sobre o exercício filosófico de imaginar o homem em seu estado de natureza e que isso não tinha muito a ver ou quase nada a ver em como o processo histórico aconteceu. E hoje eu vou falar sobre esse processo histórico. Qual é a origem de fato do Estado? Qual é a origem de fato do Estado como uma instituição? Uma instituição que organiza o poder, organiza a sociedade e protege um povo e um território. Eu fico vendo algumas brincadeiras, umas pessoas muito inteligentes da internet falando sobre imaginando o homem em seu estado de natureza, imaginando, né, que a mulher precisava do homem para caçar, para proteger. Então, enfim, essas coisas que a gente olha na internet. E tratam isso como se fosse uma realidade, como se tivesse acontecido na prática. E, na verdade, não foi assim que aconteceu.
as pessoas, né, os seres humanos, eles não viviam isoladamente como na teoria do como na teoria do Thomas Hobbes, tá? O ser humano é um animal social. Então, desde antes de se tornar Homo sapiens, o ser humano já se organizava em sociedade, já se organizava em grupos. Quem estuda arqueologia sabe como é que funciona, a gente não nasceu lindo assim da noite para o dia, nós passamos por etapas evolutivas. A gente teve Homo erectus, agora eu vou lembrar de tudo, tá? Das nossas etapas evolutivas. A gente teve Homo erectus, a gente teve Neandertal, Homo Neandertal, a gente teve Homo sapiens e Homo... eu não vou lembrar de todos agora. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês pesquisam, porque é muito interessante mesmo esse processo evolutivo do ser humano, tá? Do Homo sapiens. E desde o início, enquanto animais irracionais, antes de nos tornarmos Homo sapiens, a gente já se organizava em bando, a gente já se organizava em sociedade. E nesse contexto, né, todo mundo fazia a sua parte. E não necessariamente as mulheres ficavam em casa cuidando das crianças. Ficavam cuidando das crianças. O trabalho era dividido ali coletivamente. Às vezes as mulheres saíam para caçar junto com os homens, as crianças acompanhavam para aprender, os idosos ficavam, enfim, cuidando do acampamento. Sempre fomos animais sociais, mas nem sempre a gente se fixou em um único território. Nós éramos animais nômades, a gente rodava o mundo, caçando, acampando, procurando novas fontes de alimentação, de recursos. A gente não ficava parado num só lugar. Como é que isso aconteceu? Como é que a gente deixou de ser nômade para fixar em uma terra? Com o advento da agricultura. O ser humano aprendeu que podia manipular a terra e fazer crescer frutos da terra. Com isso, não existia necessidade de caçar. Com isso, não existia necessidade da gente viajar atrás de recursos. A gente podia se fixar numa terra e construir o nosso lar, a nossa fonte de sustento nesse ambiente. Então, os grupos, né, os grupos sociais começaram a se juntar, normalmente em volta de rios, a fixar moradia, né, em volta desses rios, porque era a terra mais fértil, porque tinha água doce para que pudessem se banhar e se hidratar, porque nos rios os animais se aproximavam para beber água, então não precisava ir até os animais para caçar, os animais já estavam lá para serem caçados, começaram a desenvolver novas técnicas de caça, as técnicas de pesca, e essa sociedade, fixando seu território num único lugar, a perspectiva de vida que fala? A expectativa de vida aumenta, né? Porque eles estão no ambiente mais seguro. Aquela necessidade de todos caçarem, a necessidade de organizar aquela sociedade através das suas aptidões, ela se torna mais necessária, porque não basta apenas sobreviver, mas é necessário proteger o território, né? Aquele território que eles construíram que a gente pode chamar de propriedade. Então, a organização desses grupos nômades começa a se tornar mais semelhante ao que a gente entende como Estado. As crianças, elas são ensinadas, muitas vezes pelos mais velhos, as crianças são ensinadas pelos mais velhos, os mais experientes,
As mulheres normalmente cuidam da agricultura, cuidam do território, cuidam das crianças, cuidam dos mais idosos. Aqueles que são mais fortes e que possuem mais resistência física, normalmente os homens, eles saem para caça. Então, a partir do momento que o homem ele fixa na terra, ele precisa se organizar socialmente, delegando funções conforme as aptidões desses indivíduos, e ele precisa aprender não só a trabalhar nessa terra para gerar o próprio sustento, como defender essa terra. Então, a partir daí você já começa a perceber que as principais características do Estado, as principais funções e objetivos do Estado começam a surgir no momento em que o homem fixa num pedaço de terra. E o que acontece? Como da mesma forma que o agrupamento de pessoas decidiu fixar próximo ao rio, outro agrupamento também, outro também, outro também. A expectativa, gente, a palavra está fugindo. Isso aí de vida aumenta, então a população vai crescendo. Quando um respeita o espaço do outro, na hora de sair para caçar, eles se encontram, começam a criar relações, começam a trocar mercadorias, começam a se relacionar, começam a se aproximar, não só socialmente, como também fisicamente. E esses agrupamentos vão crescendo, crescendo e crescendo e crescendo, e todos eles vivem juntos naquele mesmo território. Então, existe a necessidade de administrar toda aquela área. E é a partir do momento em que os homens percebem que eles precisam administrar aquela área, aquele território, a delegação das funções, surge que a gente pode interpretar como Estado. Então, o Estado surge na fixação do homem na terra. O Estado surge com a divisão social do trabalho, aqueles que têm mais precisa gerenciar aquele território. Olha que maravilha, né? Antes eles não tinham necessidade de gerenciar o planeta Terra e a natureza, agora eles têm necessidade de gerenciar o território. Então, houve a divisão, né, a delegação social do trabalho, né? Como eu falei, mulheres normalmente ficam, né, dentro, né, daquela propriedade privada, dentro do que a gente pode chamar de casa, de sítio, cuidando, enfim, do lar, das crianças, dos mais velhos. Os mais velhos ensinam os mais jovens. As crianças mais jovens, elas aprendem para que elas possam crescer e contribuir, né, com aquele ordenamento familiar. Os mais fortes, os mais resistentes, os mais habilidosos, com ferramentas, com armas, saem para caçar. Então, a partir do momento que o ser humano, ele faz essa divisão social do trabalho, ele finca suas raízes em um pedaço de terra, e existe essa necessidade de administrar e proteger esse pedaço de terra, esta aí é a origem do Estado. Da mesma forma como as mulheres, os homens, as crianças, os idosos tiveram, né, essa divisão social dos trabalhos, muitas vezes aqueles com mais habilidade política de organizar o povo, a sociedade, acabavam se tornando lideranças, acabavam liderando aquele agrupamento humano, acabavam pensando em formas de conectar tanta gente, de organizar tanta gente. Então, a partir daí surge o governo, surge aquelas figuras que ditam as leis, aquelas figuras que organizam o comércio, né, quais são as leis, as regras do comércio, surgem aquelas figuras que determinam, né, como que um território vai ser protegido, né, ou seja, o que a gente pode chamar de forças armadas, né, o exército. Existem as forças que organizam esses homens, esses recursos de segurança. Tá aí não só o território, como o Estado, como o governo. Surgiu de forma natural ao longo do tempo. Não foi uma reunião de homens que chegou e falou, vamos fazer assim, assim, assado, né? Como é no caso do exercício filosófico contratualista. O ser humano é um animal social. A partir do momento que ele desenvolve novas técnicas, né, e novos conhecimentos,
ele se organiza em sociedade de forma diferente, e a partir desse momento ele tem necessidades diferentes de organização social. Tá aí a formação do Estado. Com a divisão social do trabalho, cada indivíduo, né, cada grupo de indivíduo que tem aptidão mais para uma área contribuía de forma diferente, como eu falei. Então, as 4 formas mais importantes de contribuição para o ordenamento social, primeiro é a organização do lar e da família. Não é possível se organizar em sociedade, se organizar em cidade, se não tiver um ambiente familiar que permita com que esses indivíduos vivam, tenham qualidade de vida para saírem, né, do seu ambiente familiar e construir a sociedade. Outro ponto importante é a questão da segurança, né, desse território, daquela população, tá? A segurança, o exército, as táticas, estratégias de segurança, tá, daquele território é outro elemento importante, né, fundamental para a constituição do Estado. A organização administrativa daquela região, que a gente pode chamar de governo, e também a compreensão do mundo e da natureza como elas são. O nome disso é aquelas figuras, né, que conseguem compreender da melhor forma possível como a agricultura pode ser feita, a ponto de produzir mais, aquelas pessoas que conseguem pensar em formas de articular, de manusear, né, os produtos, a caça, a agricultura no território, né? Essas pessoas também são muito valorizadas e muito necessárias para que o Estado aconteça. O que eu falei aqui para vocês basicamente são as primeiras etapas do que a gente pode chamar de origem do Estado. A partir do momento que você entende, então, que existe uma sociedade populosa que está se organizando num determinado território, você entende, então, que existe essa divisão social, né, do trabalho. A partir do momento que essa sociedade começa a se tornar maior, o território começa a se tornar mais amplo, mais largo, e as demandas e a organização precisa ser, como é que eu posso dizer, aprimoradas, existe a divisão do trabalho, inclusive dentro da própria administração desse Estado. Existem aquelas figuras que irão administrar a agricultura, existem aquelas figuras que irão administrar a segurança, existem aquelas figuras que irão administrar a mobilidade, existem aquelas figuras que irão administrar os recursos, né, que são conseguidos naquela sociedade. Existem figuras que vão administrar as leis, as figuras que irão administrar as punições, e as figuras que irão administrar as determinações gerais daquela sociedade. Não necessariamente isso acontece, essa divisão, né? Essa divisão dos poderes acontece dessa forma como eu estou falando em todas as sociedades, muito pelo contrário, não acontece. Eu estou explicando para vocês que também é natural a divisão dos trabalhos dentro a divisão social do trabalho dentro das estruturas e instituições do Estado e do poder. Aqueles indivíduos problemáticos, né, que geravam distúrbio, desequilíbrio para aquele ordenamento social, necessariamente precisavam ser punidos. A forma como essa punição acontecia depende de cada sociedade, de cada cultura, de cada crença, né, que aquela sociedade começou a estabelecer ali de forma natural. O importante é que essas figuras precisavam ser punidas para proteger aquela sociedade, tá? A punição muitas vezes era através da morte, a punição às vezes era através da amputação de um determinado membro do corpo, às vezes a punição era expulsamento.
era expulsar aquele indivíduo infrator daquele grupo. Então, é a partir da necessidade de organização daquela sociedade e dos recursos que eram gerados daquela sociedade, a gente consegue começar a conversar sobre poder, sobre legitimidade, legalidade, poder de fato, poder de direito, que também são outras discussões interessantes na ciência política. Não bastava, né, um único indivíduo chegar e falar, ok, pessoal, eu que vou organizar agora as nossas estratégias de guerra para proteger o nosso território. Não era assim que funcionava. A legitimidade de um governante, o poder de fato, né, de uma figura, não era estabelecido necessariamente através de regras sociais. Isso foi algo que aconteceu depois, né? O poder de direito e a legalidade. Foi assim, foi nesse caminho, foi através desse caminho natural que diversas sociedades humanas imensas foram construídas há milhares de anos, milhares e até milhares de anos atrás. Os incas, os maias, os astecas, o antigo Egito, como é que é aquela? Tem umas lendas também de umas sociedades que o pessoal fica falando que existiram, mas ainda não tiveram provas sobre isso. E aí, a partir do momento que surge o Estado, o homem, apesar de ser um animal social, ele também continua tendo as suas características nômades. Então, os homens continuavam viajando e voltando para casa, conheciam outros agrupamentos humanos enormes, né? Trocavam mercadoria, trocavam conhecimento, trocavam informação, correspondência, e assim surgiu o mundo como nós conhecemos, a organização social e política como nós conhecemos. Notem, portanto, que até o momento eu falei sobre cidades. Vocês repararam? Eu falei sobre como as grandes cidades aconteceram. Em um outro momento da história, da evolução da sociedade humana, essas cidades começaram a se organizar no que a gente pode entender hoje como Estado. O que isso quer dizer? As cidades em um determinado território começaram a trocar informações como eu disse, as cidades, né, através dos seus indivíduos, as cidades começaram a trocar entre si, a criarem rotas de viagem, né? Então os grupos, né, pegavam os cavalos, iam viajando para outra cidade para levar, enfim, mercadoria, voltava com, enfim, outras mercadorias, informações. Alguns grupos iam para uma outra cidade para trabalhar. E aí essas cidades começavam a se conectar também naturalmente, né? Às vezes você tinha membros da família numa cidade, membros da família em outra. As relações, né, comerciais, sociais, políticas, começaram a se estabelecer. A estratégia de guerra começou a se tornar comum entre as cidades. Então, se existia uma cidade que estava sob ameaça e essa cidade era fundamental para a sobrevivência de outra cidade, essa outra cidade entrava, né, levava os seus guerreiros para proteger essa outra cidade. Então, a partir do momento que essas cidades começam a se conectar, existe o mesmo processo de divisão do trabalho, de divisão dos poderes, e aí a gente pode, enfim, entender que o Estado, né, como a gente conhece hoje, ele começa de fato a se estabelecer, né? Esse Estado que, enfim, essas cidades determinam, né, qual é o território, quais são as cidades que, enfim, abrangem esse território, definem quem são, né, os governantes de todo esse território, e normalmente o que a gente pode dizer que basicamente existem duas formas de Estado. É diferente de regime de governo, forma de governo. Eu vou falar aqui com vocês sobre formas de Estado. Existem duas, basicamente.
o Estado unitário e o Estado federal. Então, a forma de Estado foi a forma como essas cidades organizaram, administraram as relações entre si. Como que essas cidades organizaram a defesa de um território comum, incluindo as rotas. Imagina, se você tinha uma rota pré-estabelecida entre uma cidade e outra, e essa rota era importante, essa rota não poderia ser desviada, invadida, dificultada. Não podia vir um forasteiro, um grupo forasteiro parar naquela rota e colocar um pedágio. Quem é que vai proteger aquela rota? Vão ser as duas cidades. Né? A partir desse momento, né, o território ele se torna muito mais amplo. Então, existem duas formas principais de organizar o poder, né, como esse poder é exercido e administrado dentro desse grande território. A gente chama normalmente de Estado unitário e de Estado federal. Então, o que é a forma de Estado? É a forma como o poder político é distribuído naquele Estado, entre as cidades, entre as instituições daquele Estado, daquele território. Ou seja, a forma de Estado é a forma como o poder político é distribuído. No caso do Estado unitário, por exemplo, se o poder político, né, se aquele Estado, né, organiza o poder, né, de forma unitária, isso quer dizer que o poder é centralizado numa única instituição. E existem diversas formas, né, existem diversas características, né, de organização desse Estado num único poder unitário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir de um único ponto, toda a organização daquele Estado, daquele território que envolve aquelas cidades, toda a organização parte a partir desse único ponto, desse único governo, dessa única instituição. Então, por exemplo, os reis absolutistas, né, que determinavam tudo ali, começou a se tornar um Estado unitário. Já no Estado federal, essa organização do poder dentro do Estado, entre as cidades, essa organização acaba sendo dividida entre os entes da federação. Então, cada cidade possui as suas características de Estado. As suas formas de organizar a cidade, a população daquela cidade, mas todas essas cidades estão, de um modo ou de outro, submetidas a esse poder maior, né, que é o poder, enfim, que unifica todas essas cidades, que é o poder do Estado. Isso não quer dizer que essas cidades não tenham poder também de administrar e de proteger a si mesmas, tá? Então, existem diversos impérios que funcionam dessa forma, ou que funcionaram, né? Então, por exemplo, na Grécia Antiga você tinha Esparta, você tinha Atenas, que eram cidades que possuíam a sua própria forma, né, e a sua própria cultura de organização social do poder e do trabalho ali naquele ambiente. E todas essas cidades estavam dentro de um único estado, né, que a gente chama de Grécia Antiga, ou seja, no caso, era um estado federal. Então, resumindo, no Estado unitário, toda a fonte de organização daquele poder administrativa, legal, militar, econômica, parte de um único ponto. Já no Estado federal, todas essas atividades são divididas entre os entes da federação, sem com que isso, muitas vezes, possuem autonomia, né, em diversas áreas, só que estão, de uma forma ou de outra, submetidas a um ente maior. Tá? Notem que a coisa vai ficando cada vez mais complexa, cada vez mais difícil de administrar. E aí, vou ficar torta assim, gente. Vou ficar torta assim, com esse sol batendo aqui no meu rosto. Oi, sol, tudo bem? Vocês estão sabendo que vai ter o eclipse, tá? Não pode ficar olhando diretamente para o sol, nem colocar aquela chapa de raio-x, tá? Tem que ter uma forma aí para proteger, senão vocês podem ficar com cicatriz na córnea de forma definitiva, e isso é péssimo. Inclusive, eu tenho uma cicatriz nessa córnea. Eu sou
não diria cega, mas eu não tenho, eu vejo tudo embaçado desse olho. Então tomem muito cuidado, tá, crianças? No dia do eclipse. Então, o que eu tava falando? Eu tava falando o seguinte, a coisa tá ficando complexa, a coisa tá ficando difícil de administrar, concordam comigo? E aí a gente começa a conversar sobre governança. Uma coisa é a administração dos poderes, a delegação e a função, enfim, dos poderes, administrar como que o exército vai ser organizado, como que em comércio vai ser organizado, como que a estrutura, as ruas serão construídas, como que o conhecimento será repassado. Uma coisa é fazer isso. Outra coisa é fazer isso de forma eficiente. Né? Por exemplo, vou dar o exemplo de condomínio. Você tem 2 condomínios, 2 prédios, que possuem características físicas idênticas, número de condôminos idênticos, só que em um prédio está caindo aos pedaços e o outro está lindo, enfim, valorizando, tá, o imóvel. O que muda entre esses 2 prédios é a governança. Em um prédio, os condôminos, eles instituíram diversos mecanismos de organização e de proteção da própria organização. Então, por exemplo, em um prédio existe regras claras de eleição do síndico, no outro isso não está certo, às vezes chega um síndico que está afim de ser síndico, às vezes não, às vezes os síndicos brigam para ser síndico, às vezes ninguém está afim de ser síndico. Já no outro prédio, não, eles têm uma regra clara, fizeram um estatuto, né, do condomínio, em que todos os condôminos seguem aquele estatuto. Em um condomínio não existe absolutamente ninguém que está responsável pelo dinheiro, enfim, que é guardado, né, que é como é que é, gente? Guardado não, que é poupado ali mensalmente. Às vezes nem tem essa poupança mensal, né? O condomínio ele só paga as contas, enfim, e deixa a estrutura do prédio a Deus dará, né? Trabalhando com emergência. Se o portão estragar, então a gente junta aqui todo mundo dinheiro para consertar o portão. E já num outro prédio, né? Existe aquele fiscal, aquela pessoa, né, que vai organizar os recursos do prédio. Esses mecanismos de organização fazem parte do aprimoramento do Estado e do governo. E pensar sobre isso se tornou necessário a partir do momento que isso está diretamente ligado não só à qualidade de vida, né, daqueles cidadãos, daquelas pessoas que vivem naquele território, mas também está diretamente relacionado com a segurança daquele território. Ou seja, um governo, um Estado eficiente, um Estado eficaz é mais seguro, é mais forte, é mais poderoso do que um Estado que está completamente desgovernado. Então elementos, né? Então um Estado que consegue trabalhar bem elementos de estratégia em todas as esferas, em todas as áreas, né? Estratégia para proteger fisicamente o território, para educar os mais jovens, para organizar os recursos materiais, a economia, a agricultura, o Estado que possui estratégia, a partir dessa estratégia, consegue planejar um planejamento, né, de ação, de atuação, esse Estado se torna mais forte do que aquele Estado que não tem nada disso. Tá? Então, a partir do planejamento, se estabelece uma coordenação que precisa ser competente para garantir que esse planejamento, que essa estratégia aconteça da melhor forma possível. É preciso existir mecanismos de gerenciamento e controle dos riscos. Concordam?
E tudo isso faz parte de uma estratégia de defesa e de organização de qualidade de vida, tá, desses cidadãos. Outros elementos também de governança é ter objetivos claros, e esses objetivos eles são alcançados a partir, né, da compreensão das necessidades e da realidade daquele estado. Então, a pessoa, né, os governantes que montam uma estratégia para decidir a respeito do que fazer com os jovens que não estão dando conta de aprender, enfim, as tarefas mais importantes do dia a dia daquela comunidade. Como é que a gente planeja isso? Então, a gente planeja isso organizando a educação desses jovens, né? A gente planeja isso buscando os professores, organizando esses ambientes de sala de aula. O objetivo é fazer com que esses jovens consigam se tornar adultos competentes e úteis para aquele ordenamento social. Para isso é necessário, né, ter mecanismos, né, para medir o desempenho, metas estabelecidas. Todos esses elementos de organização e de administração do Estado, que a gente pode chamar de governança, passou a se tornar necessário não só para uma questão de qualidade de vida, mas para a segurança, né, da existência de um Estado. Um Estado que não possui governança, por mais leis que esse Estado... Um Estado que possui território, possui governo, possui, enfim, recursos, que possui absolutamente tudo para funcionar da melhor forma possível. Se esse Estado não tem governança, esse Estado se torna frágil, se torna fraco. Pode vir um Estado que tenha muito mais governança e às vezes até menos recursos e pode tomar esse Estado que não possui governança. Então, todas essas estratégias de administração daquele ambiente também começaram a se tornar naturais. E aí, olha que interessante, não sei se vocês conhecem Charles Darwin, acho que sim, né? Ainda mais meus alunos que acabaram de sair do colégio. Essa teoria da evolução também funciona para cidades, né? Também funciona para sociedades. As cidades que conseguiram mecanismos mais inteligentes, né, de reprodução e de autoproteção acabavam se sobressaindo sobre outras. E aí esses mecanismos, essas formas de organização social acabavam se perpetuando, se tornando o natural e o correto, enfim, porque era isso que funcionava, era isso que fazia os maias, o Egito Antigo se tornar o que era, porque tinham governança. Certo? Certo. Esperei anoitecer, porque o sol estava batendo no meu rosto. Já editei a primeira parte da aula, vamos encerrar, né? Então, já falei sobre a origem do Estado, como que o Estado, enfim, se tornou o que é hoje. E agora eu vou falar com vocês rapidamente sobre os desafios do Estado contemporâneo. O Estado que nós vivemos, né, os estados que existem hoje estão enfrentando alguns desafios. Que são uma novidade que não necessariamente são uma novidade, né? A diferença é que os estados estão enfrentando esses desafios de modo global. Não existem mais espaços para que os estados se expandam. Os recursos são finitos. Existem problemas que precisam ser resolvidos em comum acordo entre todos os estados, como, por exemplo, a questão climática, a segurança energética, o terrorismo. Até recentemente, né, no caso de saúde pública, de endemias e pandemias e epidemias e, enfim, catástrofes mundiais. Cibersegurança. São temas que todos os estados no mundo precisam sentar. E aí, como é que a gente resolve isso? Por isso que existem algumas
instituições e organizações que nada mais são que organizações de Estado. São os Estados modernos, os Estados contemporâneos que precisam se organizar a nível global, né? Porque o mundo está pequeno, os recursos estão acabando, as crises econômicas, as crises étnicas, culturais, de segurança, estão atingindo a todo mundo. As crises migratórias. Então, coordenar e lidar com todos esses estados é uma tarefa difícil que não existe nenhum ente maior para isso. Os próprios estados precisam se organizar e entrar em acordos. Os próprios estados precisam decidir e definir quais são as associações políticas, governamentais, econômicas que esses estados se submetem, por que se submetem, o que acontece quando o estado rompe esse acordo, quais são as punições que os outros estados, enfim, infringem contra o estado infrator. Então, todas essas questões que envolvem, né, o mundo contemporâneo, as relações internacionais, a política internacional, são desafios do Estado contemporâneo. Ou seja, a forma como o Estado se organizou até aqui seguiu um determinado padrão. Isso já não vai ser mais assim. Não está sendo mais assim que a coisa funciona, por um motivo muito simples. Não existe mais espaço para se expandir. Então, o que acontece? Os estados vão crescer, vão se unificar e se tornar grandes estados. Os estados vão reduzir, diminuir. Os estados vão formar um grande governo global. Os estados vão entrar em guerra a ponto de causar a anomia, a Terceira Guerra Mundial. O que vai acontecer? Os perigos, os desafios que os estados estão enfrentando hoje são novidade. Isso nunca aconteceu antes, da forma como está acontecendo agora. Porque as condições são originais. As condições são... Ai, Jesus amado. As condições são inéditas. Nunca se viu antes isso nesse mundo. Na próxima aula, que vai pro ar no dia 20/10, acabou blá blá blá, tá? Acabou a introdução. Acabou o preparo para entrar na disciplina, porque até agora eu falei de modo teórico, mais amplo, para vocês entenderem algumas discussões, tá? A partir do dia 20 de outubro, a gente vai entrar em teoria. E a gente vai falar sobre liberalismo especificamente. Beleza? Depois do dia 10/11, depois do dia 17/11, eu vou falar sobre comunismo com vocês. A gente vai partir para a teoria marxista. Se preparem. Escondam as criancinhas e as vovozinhas. Dia 1/12 eu vou falar sobre conservadorismo. E no dia 15/12, o real problema dos direitos humanos, beleza? Como sempre, as referências bibliográficas que eu estou indicando para vocês estão na descrição desse vídeo. Olhem lá, vejam o que mais interessa para vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição. Podem perguntar aqui nos comentários, tá bom? Até a próxima aula.